Bom dia, turma. Tudo bem? Estou gravando esse vídeo para fazer alguns esclarecimentos do material complementar, né? Que eu postei na plataforma digital. Nas aulas anteriores, nós vimos o conteúdo de potenciação, né? Eu nem cheguei a gravar vídeo sobre essa matéria porque nós já vimos alguma coisa em sala de aula, né? E já postei algum material e já fizemos alguma atividade na plataforma digital. Então, não há necessidade, né, de postar vídeo. Aqui nós temos o conteúdo de radiciação, ok? O que é a radiciação? Antes da gente falar da radiciação, nós vamos ver aqui, ó, a potenciação. O que é a potenciação? São as operações que envolvem, né, como o nome já diz, as potências, ok? E no caso, a radiciação são as operações que envolvem as raízes, ok? Essas duas operações, elas são inversas, assim como outras operações, né? Por exemplo, adição e subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, além dessas duas operações, nós também temos a potenciação e radiciação. O que isso quer dizer? Que a radiciação ela pode ser representada em forma de potência, né? Uma raiz pode ser representada em forma de potência e uma potência pode ser representada em forma de raiz, né? Ok? O que eu tenho aqui, ó, são as partes de uma raiz, ok? Isso não é novidade para vocês, já viram também lá no sétimo ano, né? Esse númerozinho aqui, ó, como já é conhecimento de todos, nós chamamos de índice. A figurinha é o radical, né? Chamamos ele de radical. O número que está dentro do radical é o radicano. E o resultado disso aqui é a raiz, né? No caso é uma raiz cúbica de 8, né? Ok? Essas são as partes de uma raiz. Lembrando que nós temos aqui outras raízes, é claro, né? Essa aqui é a raiz quadrada, ok? Exemplo, raiz quadrada de 9. Por que raiz quadrada? Porque aqui no índice, né, nós temos um 2, né, invisível que não aparece, né? É um 2 aqui, ó. Tá? Então ele só vai aparecer, esse número só vai aparecer no índice, né? O índice só vai aparecer quando ele for maior que 2, né? Nesse caso a gente lê raiz quadrada de 2 porque tem raiz quadrada de 9 porque tem 2 subtendido ali, né? Outro exemplo, raiz quadrada de 16, né? Igual a 4. Ah, mas por quê? Por que a raiz quadrada de 16 é igual a 4? Por quê? 4 vezes 4 igual a 16. Né? É isso aí. Voltando o tópico anterior, né? Ali da radiação, eu acabei pulando, mas não falei para vocês. Vamos representar isso aqui, né? Eu só falei que a radiação, né, pode ser representada em forma de potenciação, ou seja, a raiz pode ser representada em forma de potência. E aqui vou mostrar um exemplo bem simples, né? Esse resultado aqui, né? Isso aqui, né, está em forma de radiciação, ok? E esse resultado de baixo aqui, que eu acabei mostrando para vocês, é a potência, né? Ou seja, isso aqui, 4 vezes 4, é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que é igual a 16. Né? Então eu tenho a potência e aqui eu tenho a raiz. Por isso elas são operações inversas, né? Ok? Continuando, eu tenho aqui as propriedades da radiciação. Assim como existe as propriedades da potenciação, né? Eu tenho as propriedades da radiciação. A primeira propriedade é a troca de índice,
ok? Vou mostrar um exemplo aqui, ó, para a gente entender melhor, né? O que é essa troca de índice? Vamos considerar essa raiz, né? Desta forma, ok? 16 é a raiz cúbica de 16 elevado ao quadrado. Isso aqui eu posso, né, trocar o índice, que é esse número aqui, ok? Como que nós podemos fazer isso? Multiplicando o índice, né, e o expoente do radicando, tá, ao mesmo tempo. Posso multiplicar por 2, ok? Vou multiplicar isso aqui vezes 2. E também vou multiplicar isso aqui vezes 2. Então, eu vou ter isso aqui é igual a 16. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Né? Então, esse é um exemplo da troca de índice. Eu posso trocar o índice, né, como vocês acabaram de ver, multiplicando ele por um número real qualquer, né? Lembrando que aqui foi só um exemplo, eu poderia multiplicar também por 3, né? 3 e 3, 4 e 4 e assim sucessivamente. O que a propriedade quer mostrar? Aqui eu posso representar uma potência, né, ou uma radiciação de outra forma, né? Posso representar de outra forma. Pode acontecer o contrário, né? Por exemplo, eu ter 12, né? Aqui ter, vamos colocar, por exemplo, 4 e aqui 8, exemplo, né? Eu posso fazer o processo contrário desse aqui, ó. Aqui, para trocar o índice, né? Para trocar o índice, o que nós fizemos aqui? Nós multiplicamos. Nesse caso aqui, eu posso fazer o contrário. Em vez de multiplicar, eu também posso dividir. Ok? Mas dividir por quanto? Né? Aí vai depender da situação. Aqui, como exemplo, eu vou dividir por 4. 12 dividido por 4, né? E 8 dividido por 4. Aí, posso representar da seguinte forma. 12 dividido por 4, 3, né? E 8 dividido por 4, 2. Tá? E aí já temos, né, a troca de índice. Então, isso é possível na radiciação, né? Trocar o índice multiplicando ou dividindo ele por um número real. A outra propriedade aqui é o radical de um produto. O que é o radical de um produto? O radical de um produto é a multiplicação, nada mais é que a multiplicação de dois radicais, né? Nesse caso aqui, tá? Eu só posso multiplicar os dois radicais quando os índices aqui, ó, forem iguais. Nesse caso aqui não tem nada, né, no índice, significa que é 2. 2 e 2. Aí nesse caso eu posso multiplicar, né, porque são iguais. 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada 16. O resultado, né, é 4. Ok? Da mesma forma que eu multipliquei os dois radicais, eu poderia fazer o contrário também. Pegar o 16, né, como vocês acabaram de ver, e simplificar em dois radicais. O 16 é qualquer outro número, né? Separar ele em duas multiplicações. Em uma multiplicação de dois radicais. Ok? A terceira propriedade, né? Terceira propriedade, radical de uma divisão. Aqui, basicamente, né, essa operação é o contrário ali do produto, né? Nós já acabamos de ver agora há pouco que a multiplicação, né, é a operação inversa à divisão. Produto é vezes, né? E aqui nós temos divisão. Então, basicamente o contrário. Aqui eu vou ter, por exemplo, a raiz, posso ter assim, a raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3. Exemplo, raiz cúbica de 3. A propriedade afirma o seguinte, que nesse caso aqui, como eu estou dividindo dois radicais com o mesmo índice, né, eu posso transformar os dois radicais em um só, né, e repetir o índice, tá? E aí posso representar ele assim, 24
sobre 3, que é igual a raiz cúbica, 24 dividido por 3 igual a 8. E como já sabemos, né, e vimos agora há pouco, que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Tá? Essa propriedade serve justamente para isso, né? Para unir a divisão de dois radicais em um só, ou separar a divisão de separar uma divisão, né, em dois radicais. A quarta propriedade, né? Temos aqui quarta propriedade, raiz elevada a uma potência. Raiz elevada a uma potência. Posso citar como exemplo a raiz cúbica de 3, né, elevado